Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 44. O título: A unidade por que Deus se bate é só a da humanidade, não a das igrejas. 1. Completam-se nestes próximos dias de 18 a 25 de janeiro 100 anos que teve início a semana de oração pela unidade das igrejas. Há, pois, 100 anos consecutivos que as igrejas todas rezam pela unidade entre elas, sem que a unidade entre elas tenha acontecido. Não é isso um escândalo? E o descrédito total da iniciativa em si e da própria oração que todas as igrejas fazem? Prosseguir esta prática anual, depois de 100 anos, sem resultados concretos, não é aprofundar ainda mais o escândalo e tornar ainda mais devastador o descrédito da iniciativa e da chamada oração pela unidade das igrejas? 2. O que pensará e dirá um observador de fora? Poderá sentir-se espiritualmente edificado, abrir-se à fé e dar a sua adesão à igreja, em alguma das múltiplas igrejas em que ela historicamente subsiste? Ou acabará por se afastar dela definitivamente escandalizado? E que pensar de Deus ou destas igrejas todas, que desde há 100 anos continua insensível a todo este coro de vozes, sem atender os pedidos que estas suas igrejas lhe dirigem, concretamente sem lhes dar a unidade entre elas que elas tão reiteradamente lhe pedem? 3. Ou será que toda esta rotina devocional das igrejas, mais das suas cúpulas do que das suas bases, perdoem-me falar assim em cúpulas e bases, quando era suposto que ao menos nas igrejas esta pirâmide não existisse, já que todos os seus membros se dizem irmãos, mas é manifesto que as igrejas todas têm cúpulas e bases, as cúpulas que dirigem e governam e desfrutam de privilégios, e as bases que são governadas e dirigidas pelas cúpulas. Dizem amém a todas as decisões das cúpulas e ainda têm de financiar, por dízimos mensais ou de outros modos, os inúmeros privilégios, por sinal, nada baratos, das suas cúpulas. Não passa disso mesmo, de uma rotina devocional concebida e mantida para dar a impressão de que todas elas desejam a unidade entre elas, quando o que todas e cada uma delas mais querem, com essa rotina devocional, é simplesmente afirmar-se perante as demais e ser reconhecidas pelas demais e, com isso, ganhar mais notoriedade, mais credibilidade e novos membros para os seus cultos, sobretudo entre as pessoas mais endinheiradas e com lugares de destaque na sociedade, porque assim mais avultados serão também os dízimos mensais que passam a cair nas suas contas bancárias. 4. Por isso, por outro lado, a que tipo de Deus é que as igrejas todas que se envolvem na chamada semana de oração pela unidade das igrejas se dirigem e dirigem as suas orações sem quaisquer resultados práticos? Obviamente que só pode ser o Deus das igrejas, já que para lhe dirigirem regularmente cultos e pedidos é que elas existem. Mas será que este Deus das igrejas é o mesmo Deus que se nos revela na prática e na palavra de Jesus? Não será outro, um ídolo feito à medida das cúpulas das igrejas e dos seus fundadores, um agiota dos piores, como era o do templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, que dava cobertura ao covil de ladrões, em que esse mesmo templo se havia transformado? 5. O Deus de Jesus não pode ser, porque o Deus de Jesus não gosta de cúpulas, nem de tronos, nem de templos, nem de altares, nem de religiões, e tampouco frequenta os cultos que as igrejas promovem com tanta regularidade e tanta pontualidade.
Só mesmo o Deus ou os deuses do paganismo religioso, hoje reciclado, é que gostam destas coisas de mau gosto e se sentem honrados com elas. De resto, nas teologias que eles inspiraram e puseram a circular por meio dos sacerdotes e pastores das religiões, entre os povos subjugados e possessos de medo, esses deuses fazem constar que todos os povos foram criados para os servirem eles e para os cultuar dia e noite, sob pena de passar a chover sobre os povos em falta e sobre suas iniciativas castigos divinos em cima de castigos. Serão estes então os deuses destas igrejas, as quais ainda hoje, século XXI, insistem em viver de acordo com essas teologias religiosas? 6. A pergunta justifica-se, ainda que pareça injuriosa, já que todas as igrejas que se envolvem cada ano na semana de oração pela unidade das igrejas se reivindicam de Cristo e até se autodefinem como igrejas cristãs, evangélicas, católicas ou não, mas todas cristãs e evangélicas. Mas injuriosa não é a pergunta, uma vez que é pelos frutos que se conhecem as árvores, as igrejas. E se os frutos destas igrejas todas são os que saltam à vista das pessoas minimamente atentas ao que elas fazem, o que tem de se concluir é que injuriosas são as igrejas que assim procedem e que tais frutos produzem. 7. A teologia de Jesus, do Deus de Jesus, melhor, a teopraxia de Jesus e do Deus de Jesus, vai numa direção diametralmente oposta a esta e, por isso, produz outro tipo de frutos. Essa teologia teopraxia revela e proclama que Deus criou os seres humanos não para os servirem e cultuarem nos templos em dias e horas determinados, mas para se ocuparem, cuidarem da terra, com inteligência sapiente e com ternura, de modo que a terra seja toda ela ventre de vida e vida em abundância para todos os povos sem exceção, o que obviamente pressupõe práticas cotidianas, não de cultos nos templos, mas de economias e de políticas que façam todos os povos crescer em idade, estatura, sabedoria e em graça, como sucedeu de forma paradigmática com Jesus o de Nazaré. Por isso, povos livres do medo, autónomos, protagonistas, responsáveis uns pelos outros e pelo próprio universo, de tal modo que seja impossível entre todos os povos do mundo algum ou alguém cair na pobreza ou crescer em riqueza, porque todos se experimentam membros uns dos outros, vivem socialmente organizados em sistema de vasos comunicantes, o que faz com que, quando um é mais dotado, em vez de se tornar cúpula sobre os demais, torna também mais dotados todos os outros, sem nunca se chegar a quebrar entre todos eles a igualdade na diversidade, a unidade na diferença. 8. As igrejas, convertidas em outras tantas casas de cultos e de negócio, retirem-lhes os dízimos, o dinheiro, e verão quantas delas ainda subsistem e por quanto tempo, ocupadas em invocar constantemente o nome de Deus em vão, pior, em invocar deuses criados à medida delas e das suas cúpulas, qual deles o mais perverso, desviaram-se todas ou quase todas desta via, desta teologia, teopraxia de Jesus. O Cristo que invocam e do qual se reivindicam, só mesmo no discurso das suas cúpulas, é que parece ter ainda algo a ver com Jesus o de Nazaré. Porque, efetivamente, pelos frutos que produz essa sua reiterada invocação, ele não passa de um mítico Cristo, que já existia e era idolatrado pelo paganismo religioso antes de Jesus, o de Nazaré, nascer. 9. Saibam as igrejas todas que a unidade por que Deus, o de Jesus, se bate todos os dias não é das igrejas,
como elas fazem crer com iniciativas como esta semana de oração pela unidade das igrejas. É simplesmente a unidade da humanidade na multiplicidade dos seus povos. É esta unidade e só esta que glorifica o nome de Deus, o de Jesus, e por isso o próprio Jesus, o do Evangelho de João, a inclui na sua oração de incondicional consagração e entrega pessoal ao Pai, ao Abba, Mãe, e ao seu projeto criador de filhas, filhos, em estado de maioridade, e de quem ele, mais do que nenhum outro ser humano, se experimenta o seu Filho bem amado. 10. Porque é esta unidade dos povos, na sua multiplicidade, que faz de todos nós seres vivos e viventes para sempre, sororais fraternos em comunhão, praticantes de economias de partilha dos bens e de políticas maiúticas que nos façam protagonistas da história como se Deus não existisse. Por isso, ou as igrejas mudam de Deus e convertem-se ao Deus de Jesus, que as levará a práticas políticas maiúticas como as de Jesus, ou melhor será que lhes atem a mó de um moinho ao pescoço e as atirem ao mar. 11. Porque nesse caso, em vez de sinal, sacramento de salvação da humanidade, são escândalo, pedras de tropeço, sobretudo para os pequeninos, os aflitos, os desempregados, os doentes sem dinheiro que lhes abram as portas das clínicas privadas e aos quais elas, se eles calham de passar a frequentar os seus cultos, ainda lhes tiram o último cêntimo, como os sacerdotes do Templo de Jerusalém ao tempo de Jesus fizeram àquela pobre viúva que teve o azar de lá ter entrado. 2008, janeiro 17. É o fim do capítulo 44, novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.